Que abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 17. Gênesis capítulo 17, dando continuidade às exposições deste livro. A exposição hoje será do verso de número 15 até o verso de número 27. Gênesis capítulo 17, verso 15 até o verso de número 17. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, queremos rogar, Pai, a Ti neste momento. Que o Senhor me use para o louvor da Tua glória, Pai. Agora na pregação da Tua palavra, quando a Tua Escritura é aberta para que a Tua palavra seja exposta. Ó Deus, usa-me, Senhor, poderosamente. Usa-me que eu possa expor a Tua palavra com clareza diante daqueles que estão aqui. E que aqueles que aqui estão, Senhor, possam atentar devidamente para a Tua palavra. Possam ouvi-la com atenção e possam, Senhor, ter esta palavra guardada nos seus corações. Ó Deus, mais uma vez eu te peço, usa-me, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu oro. Amém. Meus irmãos, nós temos contemplado aqui, nas exposições que temos feito, a caminhada do nosso irmão Abraão, agora sim chamado Abraão, na narrativa que nós temos atentado. E nós vimos que ele passou a ser chamado Abraão, de fato. O Senhor agora muda o seu nome, que antes era Abrão, que significava pai elevado, agora o nome dele seria chamado Abraão, aquele que seria e é o pai de multidões.
É interessante, meus irmãos, nós contemplarmos isto no texto que nós expomos domingo passado, porque o Deus que mudou o nome de Abraão e o Deus que mudou este nome com um sentido bem específico e espiritual relacionado àqueles que seriam os seus descendentes, aqueles que viriam após ele, foi o Deus Todo-Poderoso. Nós vimos que foi o Senhor que se apresenta como o El Shaddai, o Deus que pode fazer absolutamente todas as coisas, o Deus que pode fazer com que uma mulher que não tenha a possibilidade de ter filhos no sentido natural, pode ter, é o Deus que se apresenta a Abraão. E então ele fala que é o Deus que vai fazer muitas coisas com Abraão. Ele é o Deus que vai fazer Abraão fecundo extraordinariamente. Ele é o Deus que diz que estabelece a aliança entre ele e a sua descendência. E nós vimos que este mesmo Deus Todo-Poderoso é o Deus que diz: dar-te-ei aí a tua descendência a terra das tuas peregrinações. E nós vimos então que este Deus Todo-Poderoso que se apresenta é o Deus que faz todas estas coisas sem precisar da menor atitude de nenhum dos seus filhos. Ele age soberanamente, fazendo então toda a sua vontade. E nós vimos ainda que este Senhor, que havia feito um pacto com Abraão, como nós vimos em Gênesis capítulo de número 15, este Deus agora, no texto que expomos domingo passado, apresentou para Abraão qual seria o sinal externo deste pacto que ele fez com Abraão e sua descendência. Então, ele apresenta que, olha, Abraão, o sinal externo do pacto que eu fiz com você será a circuncisão. O que é que você fará então, Abraão? Você vai ter de circuncidar todo aquele que é nascido em sua casa, a partir do 8º dia que ele nascer. Todo macho será circuncidado, Abraão, ao 8º dia. Bem como todo aquele que é nascido em sua casa, seja ele estrangeiro, comprado por seu dinheiro, não importa, todos eles terão de ser circuncidados. E se alguém não obedecer a estas minhas palavras, ele será cortado do meu povo. Vimos então que este texto fundamenta muito daquilo que nós praticamos hoje no chamado batismo infantil. Porque o que mudou aqui não foi o pacto é o mesmo. O que mudou aqui não foi a função que marca aqueles que são membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que mudou foi o selo externo. Como diz Paulo em Colossenses, capítulo 2, a circuncisão não é mais a circuncisão como feita no Antigo Testamento, mas é o batismo. O batismo foi aquilo que substituiu a circuncisão do Antigo Testamento. Há uma mudança simplesmente na forma de se aplicar o selo externo. Agora não mais cortando o prepúcio, mas agora derramando água sobre a cabeça. Então, meus irmãos, ele aponta esta realidade. Se alguém não fizer isto, se alguém não atentar para as minhas ordenanças, ele será cortado do meu povo. Aquele que não corta uma aliança comigo através do batismo será cortado. Seria mais ou menos isso que ele estava dizendo ao seu povo naquele período. Mas então, agora nós contemplamos este Deus que agiu e falou com Abraão, mais uma vez, agora fala a Abraão. Versículo de número 15 nos diz: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Vemos aqui que acontece a mesma coisa que aconteceu com Abraão anteriormente. O Senhor então fala mais uma vez com ele e diz que Sarai agora não será mais chamada Sarai, mas sim Sara. E é interessante, meus irmãos, que é a mulher na Bíblia que nós encontraremos tendo seu nome mudado. Aqui. É Sarai. Somente. Mudando agora para Sara.
Aqui, meus irmãos, quando o Senhor faz isto, Ele está confirmando aqui, diante de Abrão, com Abrão, na mudança do nome de Sarai para Sara, o seu pacto, o pacto que Ele havia feito com o próprio Abraão, bem como com toda a sua casa, que envolvia também a própria Sarai, agora chamada Sara. O nome, meus irmãos, Sarai, ela tem um significado. Sarai significa princesa. Ela era princesa. Apontava então para esta realidade de Sarai, princesa. E ele muda então para Sara, tirando agora uma letra, mas ainda significando princesa. Só que o sentido agora do nome Sarai tem uma extensão maior do que simplesmente a ideia de alguém que é uma princesa assumindo aquele papel ali simplesmente de alguém da realeza. Mas agora ela é princesa porque ela também será mãe de muitos reis, de muitos que procederão dela. Então, esta Sarai, serva do Senhor, o Senhor muda o seu nome, apresentando também o fato de que ela pertence a Ele, assim como Abraão pertence a Ele. E o Senhor então diz o que fará com ela. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então, mais uma vez aqui, o Senhor, Ele está reafirmando as promessas que Ele fez ao seu servo Abraão. Ele está dizendo a ele, olha, eu já te falei isso diversas vezes, Abraão. E eu estou reafirmando isto aqui, de modo muito claro agora. Abençoá-la-ei e dela darei um filho. É dela que virá. Não do modo que você imaginou anteriormente. Quando você se envolveu com Agar, não desta forma, mas abençoá-la-ei com um filho. Sim, a abençoarei e ela será mãe de muitas nações. Muitos povos virão como filhos, tanto de Abrão como de Sarai, filhos deles. Ou melhor, Sara, a partir de então. Então, aponta, sobretudo, obviamente aqui, para uma realidade não somente física, porque muitos descendentes físicos procederam deste casal, mas, sobretudo, como a Escritura nos revela, os descendentes, filhos, povos, nações, tribos, todos apontando muito mais para uma realidade espiritual daqueles que são os verdadeiros filhos de Abraão. Mas vejam, meus irmãos, o Senhor, ele se dá ao trabalho, entre aspas, de mais uma vez reafirmar, como veremos ainda em outras ocasiões, as suas promessas ao seu servo. Ele repetidamente faz isto com frequência. Já vimos isso ser repetido aqui em muitas ocasiões. E é interessante como o Senhor, ele faz isso de modo muito didático, não somente para o próprio Abraão, mas também para nós. Porque o Senhor, ele reafirma as suas promessas e Abraão deveria confiar nas suas promessas. Abraão deveria olhar para estas palavras do Senhor e se apegar a elas sem o menor tipo de temor. Porque não há uma razão sequer para ele desconfiar deste Deus que fala tais coisas. Porque, afinal de contas, é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, quem fala com ele e que promete tais coisas. Meus irmãos, este mesmo Deus que com frequência afirma as suas promessas com Abraão, é o mesmo Deus que com frequência a nós, na sua palavra, também nos declara as suas promessas. Promessas que são maravilhosas.
Promessas que nós deveríamos, de fato, nos apegar sem jamais desconfiar. Porque o mesmo Deus, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que se apresentou a Abraão, é o mesmo Deus que está diante de nós hoje e fala através da sua palavra, nos apresentando promessas que nós deveríamos nos abraçar. Encontramos diversas palavras do Senhor que nos prometem coisas que são verdadeiras, porque vem de um Deus que é verdadeiro em tudo aquilo que Ele diz. Quando nós olhamos, por exemplo, para Filipenses, capítulo de número 4, o que nós encontramos lá? Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 4, nos diz: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então ele vai dizer aqui, perto está o Senhor, e então no final ele vai acrescentar, se nós apresentarmos ao nosso Senhor com súplicas as nossas orações, a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, quem está falando isso aqui? É o próprio Deus. Ele diz, se você fizer isto, se você apresentar as suas súplicas e necessidades a mim, eu farei isto. Vocês experimentarão a paz no coração. A sua mente e o seu coração serão guardados em Cristo. É uma promessa que é real do Senhor. E que nós podemos estar certos de que Ele nos concederá e guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Portanto, nas ocasiões em que a ansiedade, a angústia, a perturbação, problemas surgirem, nós podemos e devemos clamar a Ele, certos de que Ele nos dará esta paz. Podemos confiar. É promessa deste nosso Senhor. Quando nós olhamos ainda para outros textos da Escritura, como por exemplo o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 5. O que nos diz Hebreus, capítulo 13, verso 5? A palavra nos diz, meus irmãos, o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Aqui está mais uma promessa do nosso Senhor para nós, que é um Deus, meus irmãos, que nunca nos deixará, que é um Deus que nunca nos abandonará. Mais uma vez, eu falo, é o próprio Senhor quem nos diz isto. A Escritura do Antigo Testamento está repleta de promessas como esta. E aqui temos, meus irmãos, o Senhor mesmo dizendo para mim e para você, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nós podemos certamente olhar para tais palavras, ouvir tais declarações e podemos e devemos nos abraçar a elas, porque são verdadeiras, são reais, são certas. Ele fará isto mesmo. Não duvidemos disto. Não sejamos incrédulos. A palavra do Senhor, meus irmãos, ainda diz, não agora simplesmente com respeito ao fato de que o Senhor estará conosco e que nunca jamais nos abandonará, mas com respeito também à salvação do homem. Como que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é dito que aqueles que verdadeiramente têm o Senhor Jesus Cristo como objeto da sua fé, creem nele, não experimentarão a morte eterna, mas terão vida eterna em Cristo e terão vida eterna com Ele na eternidade. Promessas do Senhor, que diz que Ele salvará aquele que crê. E que nós que fomos salvos temos a vida eterna. Podemos então olhar para estas declarações e abraçar sem o menor temor. Por que razão? Porque é o Senhor quem fala. É o Deus Todo-Poderoso e verdadeiro quem nos declara tais coisas. Este mesmo Deus, meus irmãos, é aquele que, quando nós pecamos, também nos declara outra realidade consoladora para nós. Como aquela que nós encontramos em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este é o tipo de promessa, são o tipo de palavras, meus irmãos, que devem realmente nos trazer grande consolo. Porque se não soubéssemos de declarações como estas, poderíamos cair em grande desespero. Porque a lei do Senhor revelaria, você é um pecador, mas o Senhor diz, se você confessar os seus pecados, eu perdoarei os teus pecados. Promessa maravilhosa de consolo para cada um de nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e podemos confiar nelas. Por que razão? Porque o próprio Senhor é quem fala isto através da sua palavra. Não temos razão alguma para desconfiar disto. Quando o Senhor nos diz, em Isaías capítulo 55, que Ele será aquele, e Ele é aquele em quem o homem encontrará tudo aquilo que precisa para que possa ser salvo, é certo, é verdadeiro, de que nele e somente nele o homem poderá encontrar tudo aquilo que ele precisa, porque Cristo é tudo. Como diz Isaías, capítulo 55, nos primeiros versos, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Promessas do Senhor que são certas. Nós que fomos a Cristo nos deleitamos disto. Aqueles que não conhecem a Cristo podem ouvir tais palavras e podem estar certos de que nele encontrarão exatamente tudo aquilo que ele está prometendo. E podemos confiar, porque quem é que está falando? É o próprio Senhor quem diz. Este mesmo Senhor, meus irmãos, nos diz que um dia Ele virá para julgar o mundo, para julgar todos aqueles que habitam na terra. E que um dia Ele virá e condenará aqueles que nunca se dobraram diante do Seu Filho. E então receberá aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, promessas do nosso Deus. Nós podemos estar certos de que isto acontecerá. Para o terror do ímpio que não se render a Cristo e para a nossa alegria. Porque o retorno do nosso Senhor é alegria para todos aqueles que conhecem a Cristo. Será que Ele virá? Podemos estar certos que sim. Devemos crer na sua promessa. O Senhor reafirmou a sua promessa com Abraão. E nós podemos crer, porque estas promessas vêm da boca do próprio Senhor. Toda promessa, meus irmãos, de Deus,
deve ser para nós um verdadeiro consolo no presente, independentemente daquilo que estivermos experimentando hoje. E também deve ser para nós algo que funcionará como uma expectativa de bênçãos daquilo que nós futuramente experimentaremos. É certo, toda a promessa do Senhor é de alegria para nós hoje e de promessas e certezas que nós podemos estar certos na expectativa de bênçãos futuras. Mas me refiro às promessas reveladas na sua palavra. Mas então, meus irmãos, o próprio Senhor, que mais uma vez reafirma tais promessas a Abraão, qual a reação deste homem, então, diante das palavras do Senhor? Versículo de número 17 nos diz: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Olha o que acontece aqui, meus irmãos. É interessante quando nós contemplamos a vida e a caminhada de Abraão, entre altos e baixos de fé nas promessas do Senhor. Há aqueles, meus irmãos, que olham para este texto e tentam interpretar de uma forma distinta, tentando talvez aqui preservar a reputação de Abraão. Alguns vão dizer que, olha, Abraão, ele não riu aqui com incredulidade. Foi um riso de alegria, daquilo que ele experimentaria, então, tendo um filho que viria da sua própria esposa, Sarai. E vão dizer assim, veja só, olha, ele nem repreendeu aqui Abraão, ele repreende Sarai quando vai rir depois. Só que não parece ser essa a interpretação mais natural e simples do texto. Meus irmãos, o que nós entendemos aqui é que este riso de Abraão foi um riso, de fato, de incredulidade. A pergunta dele, ou a afirmação dele no versículo seguinte, revela ainda mais isso: tomara que viva Ismael diante de ti. Então, ele parece, meus irmãos, revelar mais uma vez aqui ainda a fraqueza e a imperfeição da sua fé nas promessas do Senhor. Naquilo que o Senhor já falou repetidamente e mais uma vez, no versículo anterior, acabou de reafirmar diante deste homem. Ainda que o Senhor tenha dito aquilo, ele diz, ele se prostra o rosto em terra. E vejam, é diferente da ocasião anterior, que ele se prostra adorando a Deus. Ele se prostra e ri. É como se ele não estivesse, de fato, olhando assim para aquilo, dizendo assim, não é possível que isso aconteça. Como pode algo dessa natureza acontecer? Como, então, uma mulher de 100 anos poderá ter um filho? A um homem de 100 anos há de nascer um filho. Como? Ele pensa, isto é impossível. Observando as circunstâncias naturais da coisa. Ou, então, quando ele fala ainda, dará à luz Sara com seus 90 anos, como pode uma mulher nesta condição? Não há a menor possibilidade disso acontecer. Ele age, meus irmãos, com incredulidade mais uma vez. Mesmo tendo o Senhor se apresentado a ele como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que faz cumprir e leva até o fim as suas promessas, que leva até o fim tudo aquilo que havia dito. Então Abraão ainda diz para ele, tomara que viva Ismael diante de ti. É como, meus irmãos, se o próprio Abraão, depois desse tempo inteiro que o Senhor havia falado para ele, até agora não havia acontecido aquilo que havia sido prometido plenamente. Ele dissesse assim, é como se ele estivesse dizendo, eu estou conformado com o filho que foi me dado, Ismael. Estou satisfeito com ele. Está aí o meu filho, eu espero que ele viva diante do Senhor. Eu espero que ele permaneça aqui. Estou contente com ele. Não tem como que necessidade de algo ser providenciado, não. Porque, afinal de contas, olha aqui, tem o Ismael.
Vejam só, meus irmãos, como é terrível, de fato, a incredulidade. E talvez você pense assim, mas rapaz, como é que pode esse homem agir assim? Não é possível. O Senhor já falou tantas vezes e ele não acredita não nas promessas do Senhor, não é? Como é que ele pode agir com tanta incredulidade assim? Rapaz, eu acho que se fosse eu agiria diferente. Depois do Senhor me dizer tantas vezes as suas promessas na minha vida. Não é possível. Como é que Abraão ainda pode ser um padrão de fé, né? O pai da fé? Mas não é diferente na sua vida. Não é diferente na minha e na sua vida. O Senhor reafirmou promessas para Abraão, e ele agiu aqui com incredulidade. O Senhor, com frequência, nos dá aquelas promessas que acabei de ler aqui. Quantas são as vezes que nós agimos com incredulidade diante dessas promessas? O Senhor, Ele com frequência nos diz: se você estiver ansioso por alguma coisa, você deve clamar a mim, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a sua mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Mas como é que nós andamos? Ansiosos, angustiados, perturbados, grandemente perturbados de fato nesta vida, quando deveríamos então clamar ao Senhor, certos de que experimentaremos esta promessa contida na sua palavra. Mas andamos ansiosos. O que é isto, senão incredulidade? Qual a raiz da ansiedade, senão a incredulidade no cuidado paternal de Deus, na sua provisão para nós? Somos semelhantes a Abraão. E quando o Senhor nos diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quantas vezes nós, muitas vezes, pensamos nesta nossa caminhada que o Senhor nos largou de lado? Quantas vezes nós pensamos: não, parece que o Senhor não está olhando mais para mim, Ele me abandonou. E ficamos pensando que há possibilidade de algo desta natureza acontecer. Mas a palavra do Senhor nos diz que, independentemente das circunstâncias que estivermos inseridos, o Senhor diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, porque nós agimos com incredulidade ainda nas promessas de Deus. Agimos como Abraão. O Senhor nos dá promessas de salvação. O Senhor nos dá promessas de que aqueles que ouvirem a palavra e crerem em Cristo serão salvos. E de que nós, que uma vez cremos nele, somos salvos e temos a vida eterna. Mas porque muitas vezes nós não cremos nestas promessas e nestas palavras de que nele, através dele, deste bendito Cristo, o homem pode encontrar salvação. Muitas vezes ficamos grandemente angustiados, pensando que talvez este bendito Redentor não nos salvou plenamente. Não, se Ele morreu por nós, disse que se crêssemos nele teremos vida e vida eterna. Temos vida eterna nele, e isto é certo. Porque muitas vezes nós nos sentimos grandemente culpados quando cometemos um pecado contra o Senhor, mesmo tendo confessado sinceramente as nossas transgressões a Ele. Porque parece muitas vezes que nós não cremos que este Deus que escuta a nossa oração pode perdoar as nossas transgressões. Pensamos que talvez eu tenha de fazer algo mais então, como se o perdão viesse talvez de mim ou de eu tentar resolver isto de alguma outra forma. Não, o caminho é confessar o pecado ao Senhor e Ele então perdoará a nossa transgressão. Se Ele promete que tudo nele nós encontraremos, nós não precisamos de absolutamente mais nada. Mas por que razão nós procuramos satisfazer as nossas necessidades em questões que estão fora de Cristo? Se nele nós temos tudo. Como diz Isaías capítulo 55. O que é isto senão incredulidade? Você age como Abraão hoje ainda.
Não podemos jamais pensar como pode ele ter agido assim, você age assim hoje, toda semana. Todos nós agimos com incredulidade nesta nossa peregrinação, ainda que o Senhor nos declare suas promessas diariamente na sua palavra. Mas, meus irmãos, esse Senhor é um Deus que é de fato muito paciente, ele revela isto. É um Deus de fato longânimo, porque ele não vai nem repreender Abraão aqui por tais palavras, mas ele vai dizer então, versículo de número 19, Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Então, meus irmãos, a paciência divina é revelada aqui. Ele está tratando com Abraão, ele está ali falando com o seu servo, ele responde com incredulidade, mas então o Senhor responde pacientemente, é diferente de nós. Aí fala assim, olha, eu já disse a você, viu filho, não faça isso não. Aí o menino faz, aí, não faça isso não, mas já fica bravo, meu amigo. Já vai para a taca, né, como chamam. Dá logo uma lapada e... Não, é paciente. E vai repetir, eu já cansei de dizer isso para você. Não, ele fala, ele conduz, ele vai apresentar para ele, olha Abraão, deixa eu te dizer uma coisa. De fato, Sara, tua mulher, ela te dará um filho. É dela que virá o seu descendente. E sabe como será o nome dele? O nome dele será Isaque. Isaque será o nome dele. E é interessante, meus irmãos, porque o significado do nome Isaque seria mais ou menos aquele que ri. Aquele que ri. Isso é interessante quando nós consideramos isso no contexto aqui de que Abraão riu, não é, do Senhor. Alguns dirão, aquele que ri porque ele vai sempre ser recordado da sua incredulidade quando riu, não é, diante do Senhor, não crendo nas suas promessas. Não é? Mas a realidade, meus irmãos, aqui é que é aquele que ri. Este é o significado do nome de Isaque. E então o Senhor vai apresentar o seguinte, que olha, é com este jovem, chamado Isaque, que você colocará o nome dele. É com ele que eu farei a minha aliança. Com este jovem. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Então, ele vai dizer, olha, este é com ele e dele, de Isaque, seu descendente, virá aquele que é o meu principal, supremo, o verdadeiro descendente, virá de Isaque. É com ele. É como se ele estivesse dizendo assim, Abraão, ele vai repetir depois, né? Que é com a aliança com o próprio Isaque. É como se ele estivesse dizendo assim, Abraão, não é da forma que você quer, não. Não é como você imagina que deve ser. Não será com Ismael. Não será através do modo que você tentou resolver do seu jeitinho. Se deitando com Agar, serva de Sarai. Não. Não será com ele, mas de alguém que eu farei vir extraordinariamente. O seu jeitinho não valeu de nada. O seu jeitinho só trouxe para você pecados, problemas presentes e problemas que são consequência até hoje. Contudo, é com aquele que extraordinariamente eu farei vir da sua esposa Sara, estéril. Meus irmãos, Abraão, ele deveria realmente crer nisto. Porque quando nós cantamos no próprio Salmo de número 113, o que o Senhor faz? No finalzinho, nós cantamos, ele diz, faz a estéril conceber. Mãe alegre se tornar, vive em família com os seus, ó aleluia, aleluia.
Ele deveria crer realmente neste Deus. Então está certo que realmente o Senhor abençoará, e Isaque virá, e a aliança perpétua será para ele e para toda a sua posteridade. Mas ele não deixa Abraão sem resposta. Quando Abraão menciona e sugere Ismael, ele vai dizer, olha, quanto Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Notem que aqui ele não diz, olha, eu farei uma aliança com ele. Ele está dentro de uma família pactual, ele está. Como veremos mais à frente, receberá o selo externo, receberá. Mas a aliança, pacto da graça, é feito com Isaque. Mas o Senhor ainda assim o abençoa. Ele é filho de Abraão. E o Senhor o abençoará, fazendo-o fecundo, tendo a graça de praticar e exercer o chamado mandato social, tendo vários e vários filhos. E ele será grande e terá príncipes também. Nações, povos perversos. Povos que perseguirão a igreja do Senhor Jesus Cristo. Representando aqui todos aqueles que são os inimigos de todos aqueles que caminham com Cristo. Aqui ainda fica evidente diante dele, o teu caminho que tu tentaste providenciar não será o caminho que eu usarei. O seu caminho foi um caminho que trouxe problemas para o presente e consequências para o futuro. O teu pecado, mostrando assim, olha, as consequências do teu pecado serão levadas à frente. Porque você não atentou para mim. Mas então o versículo número 21 diz, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Interessante o que é dito aqui. Porque ele vai dizer, Sara dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Por que Abraão, então, pode crer realmente nessas promessas? Porque realmente é o Deus Todo-Poderoso que fala. E ele ainda determina, ele vai dizer daqui a 1 ano. Ele diz, olha, daqui a exatamente 1 ano, o que eu falei acontecerá. Somente alguém que é todo-poderoso pode declarar coisa semelhante. E como nós sabemos, nós que conhecemos a revelação, aquilo que o Senhor falou de fato se cumpriu. Meus irmãos, o fato do Senhor se apresentar explicitamente como Deus Todo-Poderoso e se apresentar aqui dizendo, eu farei daqui a 1 ano, Sara terá um filho, deveria ser algo que deveria conduzir Abraão a pensar assim, eu não tenho a menor dúvida de que isso acontecerá. E, meus irmãos, ainda que o texto não fale explicitamente, é como se o próprio Senhor estivesse exortando o próprio Abraão ali. Reafirmando as suas promessas, falando a ele, respondendo o próprio Abraão e o seu questionamento. E, meus irmãos, provavelmente, Abraão, ele entendeu tais coisas. Provavelmente, Abraão, ao ouvir o Senhor falar, ele então compreendeu aquilo e procurou então agir de um modo distinto. Ou melhor, de um modo que estivesse em conformidade com aquilo que ele realmente crê. Ele ouviu a exortação do Senhor. Ele ouviu. O versículo número 22 nos diz, e finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então, Deus ele estava presente ali com ele. Ele poderia estar certo de que era o próprio Senhor quem falava com ele. Nenhuma dúvida disso ele tinha. Então, suas promessas dadas, a sua advertência ao próprio Abraão e a presença toda especial de Deus levam Abraão à obediência. É exatamente isso que ele vai fazer nos versículos seguintes. Ele vai agir
com um ato de obediência a este Deus Todo-Poderoso que se revelou a ele. Pois o que ele vai fazer? Aquilo que o Senhor mesmo havia ordenado. Isto mostra muito dele ouvir o seu Senhor e então procurar agora fazer a sua vontade. Tomou, pois, versículo 23, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Então notem, meus irmãos, o que Abraão faz? Ele responde à obediência. É exatamente isto que ele faz aqui. Ele atende à ordenança do Senhor. E ele realmente, meus irmãos, jamais poderia agir de modo distinto do modo que ele agiu aqui. Porque realmente, todos aqueles que escutam as promessas do Senhor, todos aqueles que estão num relacionamento pactual com Deus, todos aqueles que são advertidos pelo Senhor, todos aqueles que estão e têm um relacionamento com Deus que se manifesta de modo todo especial com Ele, é aquele que atentará a tudo aquilo que o Senhor falar obedientemente. Ele fez isto aqui. Deve ser semelhante a nós deveríamos agir assim. Não simplesmente porque Abraão fez, mas é porque isto que a Escritura requer de fato de nós. Obediência à sua vontade. Obediência às suas ordenanças. Se o Senhor nos diz na sua palavra que devemos fazer algo, nós devemos de fato buscar fazer aquilo que Ele mesmo ordenou. Então é alguém que vai buscar viver segundo os preceitos do Senhor. Onde é que nós encontramos as ordenanças de Deus? A sua própria palavra. A Escritura Sagrada. De Gênesis a Apocalipse. De Apocalipse. Mostrando-nos, este é o modo que vocês devem viver. E aqueles que estão no relacionamento pactual comigo são aqueles que viverão num relacionamento de obediência a mim e à minha vontade. Ele revela isto, meus irmãos, circuncidando todos. Não somente ele é circuncidado, já velho, mas também Ismael, aos 13 anos, e todos aqueles que eram da sua casa. Todos se submeteram à circuncisão, porque foi exatamente isso que o Senhor falou, como nós vimos anteriormente. Versículo 13 do capítulo 17. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Ele atende a isso que o Senhor havia dito. Então ele faz a vontade do Senhor. E aqui, meus irmãos, de modo mais específico na questão da circuncisão, o selo externo do pacto, ele é aplicado. E é interessante, meus irmãos, nós vermos ele aplicando o selo do pacto em Ismael, mesmo ele sabendo que Ismael não é o filho da promessa. Ficou claro para ele quem é o filho da promessa. Quem é o filho da promessa? Isaque. Mas ele atende à ordenança do Senhor, circuncidando. Talvez isso tenha sido até difícil para o próprio Abraão. Sabendo, ele não é o filho da promessa. O pacto e a aliança, ele, por mais que ele esteja na família pactual, e então deva receber, a aliança não foi feita de fato com Ismael. Isso fica muito evidente para nós. A Escritura nos revela isso. Mas ainda assim, ele circuncida o seu filho. E aqui, meus irmãos, fica declarado, fica claro também uma coisa verdadeira para nós com respeito ao batismo, uma vez que nós não circuncidamos mais ninguém hoje, e já aprendemos que o batismo substituiu a circuncisão. É que assim como a circuncisão não era um meio eficaz para salvar ninguém, Ismael não foi salvo, ele foi circuncidado, mas não foi salvo.
o batismo também não salva ninguém. O batismo que você apresentou o seu filho não salvou o seu filho. O batismo que você experimentou quando foi batizado na infância ou já adulto não te salvou. Porque o batismo não é aquele através do qual nós somos salvos. Pode ser uma evidência que nós fomos salvos. E então, da graça que nós experimentamos internamente, é aplicado o batismo externamente dizendo, esta pessoa experimentou tal graça. Mas não é o meio através do qual o homem, ele é salvo. Ele é abençoado, sim. O que salva o homem verdadeiramente não é o batismo, mas é a fé em Cristo. A fé no Cristo prometido. A fé neste bendito descendente. E é exatamente isto que vocês, que foram batizados na infância, vocês crianças, devem saber. Não pensem que o batismo que vocês receberam na infância salvou vocês. Vocês precisam crer em Cristo. Vocês precisam abraçá-lo como Salvador de vocês. Vocês precisam colocar a sua fé neste Cristo. Você precisa algum dia se apresentar como alguém que vai fazer a sua pública profissão de fé dizendo, eu creio neste Cristo. Como nós contemplamos aqui há pouco tempo, vindo à frente dizendo, eu creio no mesmo Deus, eu creio no mesmo Cristo que os meus pais creem. Vocês são chamados a isto. O Evangelho, Cristo vos chama através da palavra a que você creia nele e faça isso diante de todos os homens. Diante de toda a igreja do Senhor, falando, eu creio nele, eu creio no meu Redentor. E então, você será salvo. Porque é somente nele que você terá salvação. É exatamente isto que a palavra do Senhor nos diz. Então, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor nos fala no versículo 27. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Isso, mais uma vez, aponta para a realidade de que a circuncisão ou o selo externo não é algo que deve ser aplicado simplesmente naqueles que são da nação, do povo de Deus, mas inclusive naqueles que são de fora. Isto apontava muito para a realidade nossa que hoje adentramos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não simplesmente aqueles que são propriamente da carne ou do sangue, mas aqueles que pisam realmente nas mesmas pisadas e pegadas de Abraão. A circuncisão ela não acontece mais hoje, mas há uma circuncisão que tem de ter acontecido no meu coração e no seu coração. É o que nos diz Paulo, e nós concluiremos aqui em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, a partir do versículo de número 25. A circuncisão, como no passado, nós não devemos experimentar mais. Não deve ser aplicada a ninguém. Mas esta circuncisão aqui, todos aqueles que foram salvos por Cristo experimentaram. E você, que não crê em Cristo, precisa experimentar também. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei.
Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É a circuncisão que é feita no coração pelo próprio Espírito Santo de Deus, purificando o nosso coração, vivificando a nossa alma, dando-nos nova vida. Isso nós que fomos salvos experimentamos. E esta é a circuncisão que carecem todos aqueles que não creem em Cristo. Se você não crê em Cristo, você precisa ser purificado, porque você está sujo, caminhando para a condenação, e é somente nele, neste bendito Senhor Jesus Cristo, que é proclamado e anunciado na palavra, através da palavra, que você poderá encontrar salvação e ter então o seu coração circuncidado pela obra do Espírito Santo aplicada em você. Você carece disto. Todos aqueles que não conhecem a Cristo carecem disto. E este Evangelho, este Cristo deve ser anunciado, para que você possa então, nele, encontrar a salvação dos seus próprios pecados. Louvado, meus irmãos, seja o nosso Deus, porque nós, que fomos salvos, somos aqueles que fomos alvo da obra bendita do Senhor Jesus Cristo. Tivemos os nossos corações purificados e agora servimos a este nosso Deus em obediência, para o louvor da sua glória, bem como para o nosso próprio benefício e para a prosperidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Ó Deus, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pela graça que temos de poder pregar e ouvir a pregação da tua palavra. Peço-te, Senhor, que o Senhor nos abençoe, dando-nos sempre a graça de vivermos de modo reto e obediente a Ti, Pai. Livra-nos da incredulidade, dá-nos fé nas Tuas promessas, na Tua palavra, e faz-nos caminhar, Senhor, segundo a Tua vontade, obedientemente. Pois isso é agradável a Ti, Senhor, e é bom para nós. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.